futebol corintiano. E o Joel Santana, eu já disse isso aqui, uma entrevista recente, ele afirmou, eu não me lembro se foi no Cruzeiro, a passagem do Joel Santana pelo Cruzeiro, mas ele disse, assumir o time num ano de eleição. Não façam isso, disse brincando o Joel Santana. E é claro que no ano de eleição, o presidente André Sanches, que é influente, tem muito poder dentro da política do Corinthians, ele também tem outras preocupações, e uma das principais é com a própria eleição. O candidato dele é o Duílio Monteiro Alves, que até outro dia era diretor de futebol. Falamos no início aqui. Até outro dia diretor de futebol, então também tem responsabilidade pela montagem desse elenco e pela situação que o Corinthians está enfrentando agora. Então, assim, a gente entende que politicamente o presidente também tem que se preocupar com a parte interna do clube, não só com o futebol. E é claro que isso vai influenciar também no dia a dia. Na escolha de um treinador, ele não vai tomar qualquer tipo de decisão se não pensar também na parte política. Não há dúvidas. E veja bem, a gente falou sobre isso no início do nosso jogo, da nossa transmissão, da nossa jornada, e vale a pena retomar para quem nos acompanha a partir de agora. A escolha do Thiago Nunes na transição do fim do ano passado para este, o Thiago Nunes tomou a decisão de não assumir o time no fim do ano passado. Tinha questões pessoais, precisava de férias depois de uma trajetória dura, mas recheada de títulos à frente do Atlético Paranaense, e a decisão foi tomada por ele, de não assumir o Corinthians na reta final do Brasileiro, ficou sob o cargo do Coelho, né? Tomar conta do time que teve esse aproveitamento que eu citei. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nos últimos 8 jogos. Corinthians, então, encara a pré-Libertadores e não consegue superar o seu adversário, o Guarani, porque jogou muito mal e porque estava num momento de construção de equipe. Ainda está, só que agora o Corinthians não tem um norte, não sabe o que será de si, não sabe qual ideia seguir. Por quê? Quando o Thiago Nunes é escolhido, a proposta era quebrar uma filosofia. Corinthians ser um time mais propositivo, especialmente pela onda do jogo vistoso apresentado pelo Flamengo no fim do ano passado, que acabou condicionando muitas discussões no futebol brasileiro. Então aquele Corinthians vitorioso de anos atrás, que jogava um jogo sempre com muito equilíbrio, mas muitas vezes priorizando o sistema defensivo em detrimento do ataque, Corinthians era sempre muito sólido e a partir daí iniciava uma ideia, né, de contra-atacar, de chegar ao gol adversário. A ideia foi romper com isso e tornar o Corinthians mais agressivo, claro, mantendo o equilíbrio, mas aumentando o número de finalizações e controlando o jogo a partir da manutenção da posse de bola. Evitar chutões, sair num jogo mais associativo, uma leitura complexa do futebol, que demanda tempo para você conseguir desenvolver. A gente vive um ano de pandemia. O Corinthians vive um ano administrativo complicado, com 4 meses de atraso salarial em algum momento da temporada. Um ano eleitoral, lutando para acertar questões ligadas à Arena, name rights, acordo com o Odebrecht, com Caixa Econômica Federal. Um pandemônio. E a formação de elenco com uma série de problemas. Porque os jogadores considerados ideais para você executar um plano filosófico de jogo, capitaneado pelo Thiago Nunes, você não tinha. Você também não tem grana para contratar. E a injeção financeira que você tinha, você apostou em nomes que não renderam. Luan, Cantilho, eram 2 peças importantíssimas para executar uma ideia prática de jogo. E esses caras não funcionaram. O Luan por uma série de questões, né? Até porque ele não vinha jogando bem desde 2017 à frente do Grêmio, do fim daquele ano em que foi eleito o Rei da América. E o Cantilho vem de uma proposta de jogo do futebol colombiano que não se encaixa a este Corinthians de transição. Um time mais passador, um time mais construtor, que precisou em algum momento da temporada, especialmente depois da parada, né, do Campeonato Paulista, a recuar, dar 2 passos para trás para tentar fazer um jogo mais defensivo, mais protegido, e conseguiu, não se sabe como, avançar a fase final do Paulistão e acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. Também já falamos sobre isso por aqui. Eu acredito muito em conexão espiritual, em deuses da bola, em pequenos momentos que fazem com que você conquiste uma grande vitória, que te leve a um outro patamar e que te dê tranquilidade e confiança para seguir com uma ideia. Isso em nenhum momento aconteceu com o Thiago Nunes. E isso acabou minando o trabalho dele. Quando
o Bocelli acerta a trave no jogo de ida contra o Guarani do Paraguai, quando a ideia de escalar o Madson, jovem da base, num jogo não dá certo, quando o Cássio falha no jogo de volta e o Bocelli e o Wagner Love perdem gols na sequência também, numa tentativa de você minimizar problemas que apareceriam, você percebe que as coisas ainda não se encaixaram. E quando não há um encaixe, é difícil você manter confiança, você quebrar a estrutura, você romper paradigma. É preciso de tempo. E tempo no futebol é algo que é difícil de ser conseguido, de ser abraçado por qualquer diretoria, não só a do Corinthians. Então, mais uma vez, não acredito que seja necessário romantizar a manutenção de trabalho quando não anda. E é o caso do Thiago Nunes e do Corinthians. O Thiago já é parte do passado, só que o presente com o Coelho não é nada legal. E a primeira impressão foi extremamente negativa.